Olá, sou o professor Marcelo, tudo bem? E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Simple Past ou passado simples. Nós vamos trabalhar com essa habilidade aqui, ó, a L115, tá certo? Construir repertório lexical relativo aos verbos regulares. Você viu que existe uma outra parte, mas esse vai ser a parte 2 da nossa aula. Hoje é só a parte 1, nós vamos focar nos verbos regulares no passado, tudo bem? Bom, vamos aqui iniciar o temporizador. Falar sobre o tempo é comum, é inerente ao ser humano, nós somos levados, acometidos, nós somos submetidos ao tempo, então todos nós. E justamente por causa disso que nós temos sempre material para falar sobre o passado simples. Por exemplo, só nesses segundos que eu estou falando com você, o tempo já passou. Legal? Então, o que nós formos falar a partir de agora, se for relacionado ao passado, é ocorrido, é passado. Então, é bem simples essa matéria, ok? Bom, nós vamos falar do passado, como você já sabe, só que nós vamos falar sobre as principais características. Não vai dar tempo de abordar tudo, são só algumas partes. Como eu disse, falar sobre o passado faz parte do nosso cotidiano, tá certo? Todas as pessoas falam isso. Usamos o passado para falar de coisas que vivenciamos ontem, o que comemos, o que vivenciamos, o que estudamos. Pode ser algo que aconteceu ontem ou há milhares de anos atrás. Então, tem muita coisa para você falar, para você estudar. Assim que você estiver lendo um texto, assistindo um filme, provavelmente vai ter alguma coisa relacionada ao passado simples. Agora eu vou te convidar a uma reflexão. Qual classe de palavras é responsável por indicar o que aconteceu e quando? Então você tem um texto ou a sua frase, quando você conversa com alguém, qual classe de palavras é responsável por indicar o que aconteceu? Será que é um substantivo? Será que é um pronome? Take your time. Pensa comigo. Qual classe de palavras é responsável por mostrar o que aconteceu? E além disso, mostrar quando? Isto. Se você respondeu the verb, você fez certo. Então, das classes de palavras, a part of speech, o verbo é que te mostra o que foi feito e quando foi feito. Viu a importância do verbo? Então, se estamos falando de passado, vai ser o verbo que expressa uma ação, ele vai te mostrar qual a ação que foi feita e quando foi feita. Então, ele tem duas ações. Então, nossa aula vai bater bastante na ideia do verbo. O verbo, como você já descobriu, mostra qual ação foi realizada e quando foi realizada. Por causa disso, nós entendemos do que foi feito e quando. Eu trouxe 3 exemplos simples. Jonathan, está chovendo. Então, alguém está falando, Jonathan, está chovendo. Ou seja, a ação acontece no momento da fala. Então, se você fala, Jonathan, está chovendo, a pessoa, ou no caso Jonathan, ele vai entender que está chovendo agora. Ele está observando pela janela, por exemplo, um temporal. Jonathan, a previsão diz que amanhã choverá o dia todo. O que a pessoa vai entender? A ação acontecerá no futuro. Então, Jonathan, a previsão diz que amanhã choverá. Houve uma pequena mudança. Chovendo, acontecendo agora. Choverá no futuro. Terceiro exemplo. Jonathan, ontem teve enchente na cidade, pois choveu o dia todo. A ação aconteceu anterior ao momento da fala. Como você pode perceber, o verbo sofreu algumas alterações para que ele possa informar, no caso Jonathan, quando aconteceu aquilo. O verbo informa o quê? No caso, chover. E ele tem algumas alterações para indicar para quem estiver ouvindo, num diálogo, por exemplo,
quando aconteceu. Viu que o verbo, então, ele mostra duas coisas. O que acontece e quando acontece. Então, você tem essas alterações. Te convido mais uma reflexão. Será que em inglês, nosso objetivo, né, da aula, a situação é diferente? Ou seja, em português fica a cabo do verbo. Será que em inglês é diferente? Ou fica também a cabo dos verbos indicar o momento da ação? Será que em inglês é diferente? Tem outra coisa? Você já parou para pensar nisso? Quando você olha uma frase em inglês, será que fica a cabo de outra parte do substantivo, por exemplo? Não? Se você falou verbo, você está certo? That's right. São os verbs, the verbs. Os verbos também, assim como na língua portuguesa, eles mostram qual ação e quando aconteceu essa ação. Legal? É igual ao português. Então, pense comigo. Uma vez que os verbos são responsáveis pela indicação da ação e, além disso, indicar o momento que a ação foi realizada, responda. Todos os verbos são iguais na língua inglesa ou há uma subdivisão? De novo, você sabe que o verbo ele mostra o que e quando. Mas será que os verbos se comportam da mesma forma? Ou há uma subdivisão entre eles? Algum se comporta de forma diferente do outro para indicar passado? Você acertou. Há uma subdivisão, sim. Essa subdivisão é chamada de verbos regulares e os irregulares. Então, a divisão dos verbos, alguns serão tidos como ou categorizados como regulares. Regulares obedecem a uma regra. Os irregulares, eles não obedecem uma regra. Então, respondendo, os verbos são iguais à língua portuguesa, mas também, ao mesmo tempo, são diferentes. Eles são iguais porque eles mostram uma ação. Todos os verbos mostram uma ação, tudo bem? Mas eles são diferentes na forma de inferir, mostrar, determinar quando aquilo ocorreu. Então, não são todos os verbos que vão ser categorizados, vão se comportar de forma igual. Então, quando há necessidade de se informar uma ação ocorrida no passado, alguns verbos são escritos com o sufixo ed. Então, alguns verbos você coloca o sufixo ed ao final dele para indicar passado. Ao final. E outros têm uma forma completamente diferente de sua forma base. Você sabe que a forma base é aquela forma que não tem conotação, ela não tem conjugação nenhuma. Não está no presente, no passado, no futuro. É a forma raiz dele. Então, alguns verbos, você pode pegar a forma base dele, colocar o sufixo ed, transformar no passado. Outros, você tem uma forma completamente diferente. Eles não seguem uma regra. Então, alguns você vai colocar ed, outros são diferentes. Por isso que são duas categorias. Os verbos regulares obedecem uma regra e outros são irregulares. Então, os verbos irregulares, eles não obedecem regra. Pelo menos a regra única, como o ed, por exemplo, cada um se comporta de uma forma. Tá certo? Aí, pode ser que você esteja se questionando. Bom, regular ou irregular? Como saber se um verbo é regular ou irregular? Já que existem duas, como saber se estiver na sua forma base? Você consegue responder? Não? Não há como. Não há como determinar se um verbo é regular ou irregular se ele estiver na forma base. Se você simplesmente tiver uma lista, não tem como você saber se aquilo lá ele vai se comportar como o ed, ou regular, ou o irregular de qualquer outra forma. Você terá que ter em mente o maior número de verbos possível. Sim, os verbos irregulares você vai ter que ter em mente.
como ele se comporta no presente, como ele se comporta no passado, porque não tem regras, ele é irregular, certo? Os verbos irregulares assumem uma forma completamente diferente de suas formas bases, quando estão empregados no passado. Quer ver um exemplo? O verbo see, que é o verbo ver, no passado é escrito saw. O verbo é irregular de tal forma que às vezes ele é escrito da mesma forma na forma base e no passado. Ele é escrito da mesma forma, mas ele é falado diferentemente. Igual o verbo read, R-E-A-D. No passado você escreve da mesma forma, R-E-A-D, read, mas você pronuncia read. Então, ainda assim, ele é irregular. Ele é escrito da mesma forma, mas a forma de falar é diferente, por isso que ele é categorizado como verbo irregular. Então, nós estamos vendo o passado, nós vimos que o verbo é responsável para mostrar qual ação e quando foi feito. Nós vimos que existe uma diferença entre eles, uma subdivisão. Alguns obedecem uma regra. Para transformar no passado, coloca o sufixo ed, receberam o nome de irregular. Outros não obedecem essa regra, cada um se comporta de outra forma. São chamados de irregulares. E se o verbo estiver na forma base, não há como saber, então o único jeito é você ter em mente. Então pode ser que você esteja se perguntando, o que eu vou fazer agora então? Como que eu vou saber? Como que eu vou ter acesso a essa lista? Como que eu vou memorizar? Pode ser que o seu professor já tenha comentado isso. List of regular verbs. Uma lista de verbos irregulares. No seu livro, você tem essa... Esse aqui é só um exemplo. Você tem essa lista. Na internet você tem. Dá um pulo na biblioteca, existem vários livros lá. Sempre vai ter uma tabela dessa. Aqui você vai encontrar a forma de infinitivo, ou a forma base, e a forma de passado. Nós não chegamos ao past participle hoje, nós só vimos até o past simple. Então, estas são as formas. Digamos, forma base e o passado. Então, eles são escritos diferentes. Então, você vai ter como um conselho de estudar. Não se preocupe em decorar tudo hoje, é com o tempo. Bom, falamos sobre os irregulares, você tem aquela lista para ajudá-la a entender. E agora nós vamos para os verbos regulares. Lembra, regular obedece uma regra e a regra geral é aquele de você colocar o ed. Só o ed não tem tradução, não tem significado. Mas, quando ele é colocado ao verbo, você está informando que é um passado. Então, ou seja, os verbos regulares obedecem um padrão. Qual que é esse padrão? Colocar ed. Por isso que ele justifica a sua denominação, o seu nome. São regulares. Quando os verbos regulares são empregados no passado, todos eles, por isso que é um padrão, né? Acrescentam o sufixo ed. Tudo bem? Então, quando você vira então um texto com a finalização ed, tem grande chance de ser um verbo no passado. Então, está te mostrando isso. Vamos pensar juntos, então? Todos os verbos regulares são iguais ou guardam algumas especificidades? Vamos lá, vou explicar. Não se preocupe. A pergunta é o seguinte. Já que os verbos regulares são acrescidos de ed ao final dele, mas será que todos esses são iguais? Independente deles, você sempre vai colocar simplesmente o ed? Não. Dependendo do verbo, mesmo que ele seja regular, existe ainda, além de você colocar o ed, algumas outras alterações, algo que você tem que prestar atenção na hora de você conjugar. Então, para que você não fique preocupado e para fins didáticos, eu vou escolher iniciar a nossa explicação pelos verbos que terminam com a letra E. Então, lembra, é um verbo regular no passado e este verbo acrescenta letra E no final. Então, ele termina com a letra E. Então,
como se comportam os verbos que terminam com a letra E. Lembra que o sufixo é ed, mas o verbo já termina com a letra E. Então, normalmente, você tem aqui, ó, boil, boiled, feel, peeled, work, worked. Normal. Mas, sendo um verbo que já termina com a letra E, você não vai acrescentar um outro ed. Então, você simplesmente acrescenta D. Viu? É uma regra especial. Ele já termina com a letra E, então não há necessidade de acrescentar ed, simplesmente o D. Lived, dated, danced. Então, primeira diferença, termina com a letra E, você acrescenta simplesmente o D. E se o verbo for regular, mas terminar com a letra Y? Bom, quando você tem Y, você vai tirar o Y e acrescentar IED. Try. Try at home. Tente em casa. Então você tira o Y e acrescenta IED, porque ele terminou em Y. Cry. Também. Y, você tira o Y e ED. Ó, eu vou contar só para você, tá bom? Não vou contar para ele que está me filmando aqui. Isso acontece quando o verbo termina em Y, isso você já sabe. Você sabe também que o Y é substituído por IED. Quer dizer, então, que no lugar do Y, você vai acrescentar a letra I. Então, vai ser IED. Mais ainda, será que todos os verbos que terminam com Y são regulares e você acrescenta ED? Não. Nós vamos ver aqui para frente se o verbo terminar com Y, só que antes desse Y tiver uma vogal, aí você simplesmente conserva o Y e coloca ED. Nós vamos fazer um exercício agora mesmo sobre isso e você vai lembrar dessa parte, tá bom? Se tiver Y, consoante, o Y sai, acrescenta IED. Se tiver Y e uma vogal, você acrescenta ED. Então, quero que você guarde na mente, tá bom? Vai anotando enquanto nós estamos falando. Ok? Agora, uma terceira forma que eu trouxe para vocês hoje, para nós discutirmos. Alguns verbos, eles são finalizados com uma sequência bem interessante. Eles terminam com uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, a nossa análise vai ser das três últimas letras. Consoante, vogal, consoante. Então, por exemplo, aqui, ó, consoante, vogal e consoante. Como que faz, no caso? Para eu transformar esse verbo no passado, eu sei que ele é regular, então vai ser colocado ED, mas você vai notar que existe um fenômeno ali, ó. Qual que é? Olha, dobrou a última letra. É a regra. Knit, knitted. Olha, dobrou também. Bom, agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Verbos terminados com a letra E. Nós começamos a falar com a letra E, lembra? Então, alguns exemplos. Apologize, base, enable, demonstrate, evaporate. Então, esses são os verbos regulares, mas eles terminam com a letra E. Então, a tradução desses verbos, uma tradução livre, tá? Algo próximo disso. Pedir desculpas, basear, o livro é baseado em fatos reais. Habilitar, ele é habilitado a lecionar, demonstrar e evaporar. Então, uma tradução livre. Então, esses verbos, retomando a ideia, são regulares, ou seja, eu sei que coloca ED por serem regulares, mas eles terminam com a letra E, então eu só acrescento o D. Lembrando, eu coloquei destacado aí, ó, apologized, based, enabled, demonstrated and evaporated. Eles estão no passado? Estão. Eles foram acrescidos do sufixo? Sim, estão com sufixo. Eu só não acrescentei um outro E, porque você sabe que a forma base dele, os verbos terminam com a letra E. Bem? Agora, os verbos terminados em Y. Convey, deploy, edify and fly.
São verbos regulares, terminam com a letra Y. Uma tradução livre, mais uma vez, próximo de comunicar uma ideia, convey information, deploy, implantar, edify, edificar e fry, fritar. Ok? Agora nós vamos colocá-lo no passado. Eu coloquei o ED por se tratarem de verbos regulares. Ótimo! Aqui, como vocês estão vendo, conveyed, deployed, eu coloquei ED. Ótimo! Neste caso aqui, eu coloquei IED. Você lembra por quê? Quando estávamos explicando, lembra que eu pedi para você anotar? Então, existe uma diferença. Aqui, ó, está somente o ED. Aqui existe o IED. Você se lembra da diferença? Ó, tá fácil. Aqui tem Y. A sua análise vai ser aqui, ó, Y. Aqui tem uma vogal, então o Y permanece. Tem Y e tem uma vogal. Então a sua análise ela passa para cá. Ó. Tem uma vogal? Tem. Fica ED. Neste caso aqui, ó, quando você tinha edify, eles são iguais no fato de ser regular, são iguais no fato de terminarem com Y, mas tem uma diferençazinha. Antes do Y tem uma consoante. Antes do Y, uma consoante. Viu? Por isso que eles são conjugados diferentemente. Certo? Lembrou? Agora, verbos terminados em CVC. Consoante, vogal, consoante. Vai. Repita. Consoante, vogal, consoante. Falou? Muito bem. Então, nós temos alguns verbos aqui, ó. Ban, bag, dot, occur and happen. Vamos à tradução? Algo como banir, implorar, pontilhar, ocorrer e acontecer. Colocamos no passado agora. Ó, olha a diferença. Colocamos no passado. Todos eles foram acrescidos de ED por se tratarem de verbos regulares e eu quero colocá-los no passado, por isso que eu coloquei ED. Neste caso, além de colocar ED, eu dobrei a última letra, porque a regra pede o seguinte: quando você tem um verbo cujas letras são verbos regulares, a sequência é consoante, vogal, consoante, você dobra a última letra. Então, band, eu dobrei a última letra. Beg, implorar, consoante, vogal, consoante. Neste caso, eu dobrei a última letra. Dotted, consoante, vogal, consoante, eu dobrei a última letra. Aqui, occur, consoante, vogal, consoante, eu dobrei a última letra. Se você é observadora, eu espero que você seja, você notou que aqui eu não dobrei nada. Você sabe explicar? Você consegue me ajudar a explicar? Explicar o quê? Por que eu coloquei ED como os outros? Por que aqui eu dobrei a última letra e aqui não? Por que dobraria, se você pensar? Porque, ó, consoante, vogal, consoante, mas não dobrou? Tem uma explicação bem legal. Os primeiros verbos aqui, eles são monossílabos. É uma sílaba só. Aqui são duas. E aí que tem a diferença. Nesse caso aqui do occur, a sílaba tônica, ela está aqui, ó, na consoante, vogal, consoante. Happen, a sílaba tônica não está na última, está aqui, ó. Neste caso, você não dobra. Viu? Então, é como se fosse subdivisões. Termina com CVC? Termina. Termina com CVC? Termina. Só que só dobra quando a última CVC for a sílaba tônica. Occur. No caso aqui, happen, apesar de ser regular, apesar de ser CVC, você não dobra, porque a sílaba tônica está aqui. Bom? Uma curiosidade sobre a pronúncia do ED. O sufixo ED, ele tem 3 pronúncias.
o sufixo ed junto ao verbo, tem hora que ele tem o som de t. Simplesmente o ed vai soar aos ouvidos como o som de t. Às vezes, ele vai ter som de d, como se fosse um d. E às vezes, ele vai ter som de id. Então, o ed tem 3 sons diferentes. Então, como que é possível isso? 2 letras, uma função só, tem 3 tipos de pronúncia. É bem legal isso. Ó. Com o som de t, é o que nós chamamos de voiceless. Less é ausência de voz. Então, pega esse conceito. Não tem som. Já voiced, que tem voz, que tem som. Então, quando tiver som de D. E se o verbo, nós estamos falando de verbo, né? Mostra a ação e quando? Quando ele termina com T e D, o ED vai ter o som de id. Olha, 3 sons diferentes. T. É legal, faz em casa, parece que está batendo um prato de bateria. T, t, t. Outro é som de D e outro é id. Por exemplo, work. Agora você vai fazer uma coisa bem legal. Você pode fazer 2 formas. Quando você fala, as suas cordas vocais ou pregas vocais, elas vibram e produzem o som. E você nota aqui na sua garganta, quando você fala o seu nome. Fala o seu nome agora. E coloca a mão na garganta. Falou? Você vai notar que ele vibra. Você pode fazer assim também na cabeça, aqui, ó, você pode notar. Então, quando você fala whir, até o whir, você nota uma vibração. Mas nesse a última letra, antes de colocar o sufixo, ele é voiceless, não tem som. Work. Neste caso, ó, work, não tem som, voiceless. Aí o ED vai ter som de T, então você vai pronunciar worked. Rain, ó, sempre a última letra antes do sufixo. Quando você coloca aqui levemente, não precisa apertar muito, você fala rain. Enquanto você tem ar para falar, você nota a vibração, rain. Por isso que é voiced. Então, o som do ED vai ser simplesmente rained. E wanted. Aqui, ó. Aqui vai ser o som que você vai ouvir. Nunca é escrita, tá bom? É só o som. Worked, rained and wanted. Quem gosta de Bon Jovi, tem uma música dele que chama Dead or Alive. Ele fala wanted, ele só omite o T. Então é uma curiosidade da língua inglesa de um mesmo sufixo ter 3 sons diferentes. Por quê? Alguns são voiceless, não tem voz. E alguns são voiced. Tem voz, tem vibração, vai ter som de D. E o verbo terminando com T ou D, id, wanted. Lembre-se, a escrita continua a mesma. Estou só te mostrando uma curiosidade da língua inglesa. Vamos para a revisão? Nós vimos hoje o passado simples, nossa aula de hoje. Há 2 tipos de verbos, os irregulares e os regulares. Os irregulares, a forma base dele é diferente da forma de passado. Então, o verbo run, por exemplo, correr, no passado vira ran. Então, é diferente a forma de falar e a forma de escrever. Os verbos regulares, ou seja, obedecem à regra do ED. Então, a forma base dele, você acrescenta ED. Lembra da pronúncia dele? Ó, worked, no passado. Então, na escrita é assim, mas o som dele vai ser worked. Verbos regulares terminados com a letra E, você simplesmente acrescentará danced. Ok? Danced. Você não vai acrescentar outro ED, não. Aqueles que forem terminados com CVC, você vai acrescentar o ED, porque são regulares, mas você vai dobrar a última letra, porque eles são CVC. Bom, por hoje é só. Um abraço para você e até a próxima.